para mais uma aula de 5 a 15 minutos de japonês por dia. Nessas aulas vocês vão ver que não precisam ficar estudando muito tempo por dia para conseguirem aprender. Só em 5 e 15 minutos, se vocês dedicarem esse tempo para estudarem, vocês com certeza vão aprender cada vez mais. Vamos ver então o conteúdo de hoje? Nesta aula aqui vamos aprender uma estrutura muito útil, né? Caso você não saiba ainda falar muito bem o japonês e sabe um pouquinho, pelo menos, de inglês e queira perguntar se a pessoa já sabe, né? Sabe falar inglês ou não. Às vezes, até português, né? Tem muitos japoneses, principalmente na cidade onde eu morei, em Hamamatsu, né? Que sabem falar português. E se você percebe, assim, que a pessoa pode ser que, né, saiba falar essa língua, né? O português ou inglês, você consegue fazer essa pergunta para ela. Vamos ver como é que fica? Né? Por exemplo, você fala inglês, temos aqui ego, que é inglês, né? Temos a partícula H, eu já vou explicar. E temos o hanasemasu ka, ego em inglês, né? Partícula H e hanasemasu ka. Hanaseru vem do verbo hanasu, que é falar. Só que ele está na forma, está conjugado para a forma de possibilidade, tá? No kano, que é possibilidade, ou seja, em português, nós não vamos perguntar, você pode falar inglês, né? Mas poderia ser, você consegue, né? Poder ou conseguir, temos de conjugar para essa forma de kano, que é de possibilidade. Então, você consegue falar inglês, né? Se nesse caso você sabe falar inglês, né? No português, geralmente a gente perguntaria assim, fica com sentido, né? Nesse sentido, mas para a língua japonesa, né? A tradução literária seria hanasemasu ka. Você consegue ou você pode falar o quê? Esse o quê, né? Como temos ali um verbo que indica capacidade, usamos a partícula H para indicar o objeto, né? Por isso que ficou ego ga hanasemasu ka, ok? Muita gente, né, que já está aprendendo japonês já deve ter visto hanashimasu, que hanashimasu é mesmo o falar, ok? Você fala o quê? Em inglês? Aí nesse caso seria ego o hanashimasu ka, mas nesse caso ficaria assim, você fala inglês todos os dias, né? Você fala inglês não no sentido de perguntar a capacidade da pessoa, ok? Para perguntar a capacidade da pessoa fica nessa conjugação, hanasemasu ka, ok? A pessoa pode responder Hai hanasemasu. Sim, consigo falar, né? E na negativa, ie hanasemasen. Não, não consigo falar. Forma mas, então, é afirmativa, né? Quando tem o K, fica na interrogativa e masen é a negativa, ok? Então, a pessoa pode perguntar, Eigo ga hanasemasu ka? Eigo ga hanasemasu ka? Hai, hanasemasu. Ie, hanasemasen. Ok? Dekimashita ka? Vamos perguntar então para a pessoa se ela fala português, né? Que é o Portugarugo. Lembrando que Portugal é Portugal, né? É o país e o go indica a língua, ok? Então, Portugarugo é português, ok? Como é que era mesmo a estrutura? Vamos colocar o Portugarugo primeiro, né? A partícula que indica o objeto, né? Quando nós temos o verbo que indica capacidade, possibilidade, vamos usar a partícula ga, né? Então, Portugarugo ga hanasemasu ka? Portugarugo ga hanasemasu ka? Muito bem. Se for sim, hai, hanasemasu. Se for não, ie, hanasemasen. Então, de novo, ó. Portugarugo ga hanasemasu ka? Hai, hanasemasu. Ie, hanasemasen. Muito bem. E agora aqui vamos perguntar se a pessoa fala espanhol, ok? Você fala espanhol? Lembrando aqui que não tem o você, né? O você seria anata wa, mas sendo uma pergunta direto para a pessoa, não necessitamos do você, do anata. Se quiserem colocar, ok, mas no dia a dia os japoneses eles abreviam o você, ok? E se estiver perguntando diretamente para a pessoa, se souber o nome da pessoa é até melhor, né? Se for o Suzuki, senhor Suzuki, então Suzuki-sama, né? O que, né, nós queremos saber, que é no caso aqui, Spengo, vamos colocar aqui, ó, Spengo ga hanasemasu ka?
Suzuki-san wa Spengo ga hanasemasu ka? Ao invés de perguntarmos você, né, vamos dizer o nome da pessoa para demonstrar, assim, até mais respeito, né, pela pessoa. Os japoneses não costumam utilizar muito anata ou você, ok? Então, não precisamos. Hai, hanasemasu. Sim, eu falo. Ie, hanasemasen. Né? Vamos lá de novo. Spengo ga hanasemasu ka? Hai, hanasemasu. Ie, hanasemasen. E temos mais uma frase. Provavelmente isso vocês vão ouvir do japonês, né? Se no caso você fala japonês. Japoneses costumam perguntar muito disso. Então, Nihongo ga hanasemasu ka? Nihongo ga hanasemasu ka? Você fala japonês? Nihon é Japão, né? O go para indicar a língua, né? Então, Nihongo ga hanasemasu ka? Nihongo ga hanasemasu ka? Hai, hanasemasu. Sim, eu falo, né? Ie, hanasemasen. Não, eu não falo, ok? Conseguiram entender? Então, é sempre o objeto, né? No caso, a língua, partícula H, hanasemasu ka? Né? Você consegue falar, está na forma de possibilidade. O kano que então é do verbo hanasu, que é falar, conjugado para a forma de possibilidade. Como nós temos aqui um verbo que indica capacidade, possibilidade, usamos a partícula H para indicar o objeto, certo? E concluímos mais uma aula, né? Escreva aí no seu caderno nessa estrutura. Sempre a língua, partícula H, hanasemasu ka? Resposta afirmativa, hai hanasemasu. Negativa, ie hanasemasen. Pratiquem aí, ok? Arigatou gozaimasu. Mata né!